de instrumentos autônomos de impugnação, que não têm natureza recursal, são ações, mas que se prestam, em sentido amplo, a contornar um prejuízo que o recorrente, ou melhor dizendo, que a parte tenha sofrido naquele processo. Então, o primeiro e principal instrumento de impugnação, o único que no processo civil permite a impugnação da sentença de mérito já transitada em julgado, é a ação rescisória. Então, a ação rescisória, ela é uma ação de natureza constitutiva negativa ou desconstitutiva, e a finalidade da ação rescisória é justamente desfazer os efeitos de uma sentença de mérito transitada em julgado. Então, apenas a sentença de mérito desafia a ação rescisória, a sentença terminativa, por não produzir coisa julgada material, ela não está sujeita à ação rescisória, e também aquelas sentenças que apenas homologam um ato jurídico praticado pelas partes no processo, por exemplo, a sentença que homologa a transação, ela não está sujeita à ação rescisória a despeito de ser sentença de mérito, porque ela apenas examina os requisitos extrínsecos daquela manifestação de vontade das partes, e ela está sujeita à ação anulatória pauliana, a famosa ação anulatória, né, que se conhece, né, do direito civil, e, obviamente, só pode ter por fundamento o vício do consentimento. Então, a sentença de mérito desafia a ação rescisória. Por se tratar de um meio excepcional de impugnação, a ação rescisória ela somente é admissível nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei, nos incisos 1 a 9 do artigo 485 do CPC. Então, trata-se de uma ação de causa de pedir vinculada. Então, podemos fazer a analogia. Não existem recursos de fundamentação vinculada, recurso extraordinário, recurso especial, só podem ser interpostos tendo como fundamento um daqueles indicados pela lei. A ação rescisória é uma ação de causa de pedir, porque fundamento em ação é causa de pedir. De causa de pedir vinculada. Só é possível o manuseio da ação rescisória invocando um dos fundamentos taxativamente enumerados na lei. Uma outra particularidade dessa ação é que ela está sujeita a um prazo decadencial de 2 anos. Significa que, superado o prazo de 2 anos, não será mais possível o manuseio da ação rescisória. Daí alguns autores falarem em coisa julgada com o trânsito de julgado e coisa soberanamente julgada com o transcurso do prazo da ação rescisória. Ainda tem como particularidade a competência originária dos tribunais para o conhecimento da ação rescisória. E qual é o critério, então? Todo tribunal tem competência para a ação rescisória de seus próprios julgados. Então, se o processo chegou ao tribunal, a partir, por exemplo, de um recurso de apelação, a rescisória dessa sentença, ou melhor, do acórdão, é competência do próprio tribunal. E se o processo não chegou ao tribunal, porque transitou em julgado em primeira instância, nesse caso a competência é do tribunal e o critério vai ser daquele tribunal que teria competência para julgar o recurso ordinário daquela sentença. No caso, qual tribunal julgaria a apelação? O Tribunal de Justiça, então, competência do Tribunal de Justiça. Não, seria o TRF, então, competência do Tribunal Regional Federal. Pergunta? Não? A lei exige, impropriamente a título de multa, mas, na verdade, é a título de caução, o depósito de 5% sobre o valor da causa como uma forma de garantia para o caso de decair do pedido. Então, essas são as particularidades mais marcantes da ação rescisória. Convém apenas que a gente passe em revista os seus casos de cabimento, ou seja, quais são as hipóteses em que se admite ação rescisória. Qual o traço comum? Um grave comprometimento da regularidade do processo onde a sentença de mérito foi proferida. Quer seja pela errônea apreciação dos fatos, quer seja pelo comprometimento da imparcialidade do juiz, ou ainda da competência do juízo. Todos os outros casos participam dessa natureza, ou, em linhas gerais, a ação rescisória tem sempre por fundamento um vício grave que compromete a justiça da decisão. Então, vamos ao texto. 485 do Código de Processo Civil. Não sei se eu pus aqui.
A sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Esse é o caput de 485. Inciso 1. Se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Ou seja, aí nós temos um vício da imparcialidade do julgador. Todo mundo aqui sabe que corrupção, prevaricação e concussão são espécies penais, né? São crimes contra a administração da justiça, né? Isso praticados por servidor público. Então, são infrações penais. Obviamente, essas infrações, elas comprometem por completo, né, a justiça da decisão, a imparcialidade do julgador e motivam a ação rescisória. 2. Proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente. Melhor seria que dissesse proferida por juiz impedido, já que o impedimento é um atributo que recai sobre o juiz, comprometendo a sua imparcialidade, lá nos casos do artigo 134 do Código de Processo Civil, ou juízo absolutamente incompetente, porque quem é competente é o juízo e não a pessoa do juiz. Então, nesses casos, se se trata de juiz impedido, nós sabemos que o impedimento, por envolver causas graves de comprometimento da imparcialidade do julgador, ele não está sujeito à preclusão, pode ser arguído até mesmo em ação rescisória. Então, por exemplo, o juiz era parte no processo e mesmo assim proferiu sentença de mérito e julgou, curiosamente, o pedido procedente. Nesse caso, essa sentença ela pode ser rescindida, porque proferida por juiz impedido. Existem outros casos de impedimento, né, figurando como parte seu cônjuge, ou parente próximo, enfim. Juízo incompetente, tratava-se, por exemplo, de competência da vara de família e foi decidida pela vara civil. Sim. A ação rescisória também pode ser usada em uma situação nova de um fato já julgado? Sim, nós vamos ver que há casos de surgimento de prova nova. É um dos incisos. Então, juiz impedido ou juízo absolutamente incompetente. 3. Resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida. O que é o dolo? O dolo é um vício do consentimento pelo qual alguém, não é isso, induz a outra parte a erro. Mas o dolo também é a litigância de má-fé. Então, a parte vencedora, ardilosamente, violando o princípio ético do processo, induz a parte vencida a se comportar de maneira a perder a demanda e influindo no julgamento. Então, o tribunal, vislumbrando esse dolo, ele pode acolher o pedido na ação rescisória. Que se presta, eu acho que eu não mencionei, mas a ação rescisória, ela visa desconstituir, mas também promover o rejulgamento da causa. Aí são os dois juízos, recidendo e o rescisório. Então, o acórdão na ação rescisória, a exemplo do acórdão que reforma a decisão recorrida, ele substitui, né, a sentença de mérito. Então, nesse caso, o tribunal poderia corrigir essa injustiça. Item 4 é o mais complexo no meu modo de ver. A rescisória da sentença que ofender a coisa julgada. Então, já havia uma sentença de mérito transitada em julgado sobre aquele assunto. Ao tempo da nova relação processual, não foi arguída, né, a preliminar de coisa julgada. Isso acabou escapando ao controle das partes, do juiz do segundo processo, e esse segundo processo transita em julgado. E aí nós temos o pior pesadelo do Poder Judiciário, que são duas sentenças de mérito versando sobre o mesmo assunto, dispondo de maneira diferente. Durante 2 anos, a segunda sentença pode ser rescindida por ofensa à coisa julgada. Mas e depois desses 2 anos, como é que fica? Superado o prazo de 2 anos, como compatibilizar 2 sentenças de mérito dispondo sobre o mesmo assunto de maneira diferente? Há um emblemático